Todos têm? Amém, irmãos? Preste bem atenção nesse primeiro sermão, meus irmãos. Que é a introdução de toda a profecia de Zacarias. Está aqui do verso 1 ao 6. Nós vamos dividir em duas partes. Daqui a pouco a gente... Está saindo aqui por quê? Hã? Não. Tá ligado? Tá ligado a TV? A hora foi. Chamados ao arrependimento, tá, irmãos? Vamos ler o texto. Observe. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Portanto, diga-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus pais, quando os primeiros profetas clamavam: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. E eles não ouviram, nem deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? E não é fato que as minhas palavras, os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Sim. Estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos tinha intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Oremos mais uma vez, pedindo a Deus que nos dê o entendimento, meus irmãos, a compreensão desse texto, para hoje, para agora, para cada um de nós aqui. Senhor, eu te dou graças, obrigado por nos trazer aqui mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela salvação que tu nos deste. Perdoa os nossos pecados, nossas ofensas. Nos faz, Deus, ser gratos por tão grande salvação, por tão grande livramento. Nos ajuda a viver em obediência a Ti, Senhor. Nos ajuda a caminhar perseverantemente, Te louvando e Te engrandecendo e reconhecendo o quanto Tu és gracioso e misericordioso para conosco, apesar do que somos e do que fazemos. Pecadores, Pai. Ajuda-nos, Deus, a compreender as verdades hoje desse texto para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui Zacarias vai nos revelar que nem sempre o retorno do exílio e retomar as práticas religiosas, tudo aquilo que o Senhor prescreveu, se envolver intensamente nessa obra, mas se o coração não estiver devotado a Deus, não passa de ativismo. E aqui, como eu venho reiterando aqui, ativismo é fazer a obra de Deus sem prazer, é fazer por fazer, mantendo ações religiosas sem comunhão, sem afeição para com Deus, sem o fervor, sem a contrição. Devoção é exatamente isso, o contrário disso. Devoção é fazer a vontade de Deus com deleite, onde a obediência nasce de um coração que de fato compreende, que agrada a Deus. Viver em santificação agrada a Deus. Essa tensão, meus irmãos, de devoção e ativismo, ela aparece. E aqui eu trago 3 exemplos para vocês, antes de começar a exposição. Marta servia intensamente, está lá em Lucas, capítulo 10, do 38 ao 42.
Mas Deus queria muito mais do que simplesmente esse ativismo. Deus queria a atenção dela, o coração dela aquecido, desejoso de ouvir aquelas verdades que o Senhor ali ia dizer, que eram muito mais importantes do que tudo aquilo que ela estava fazendo. Também encontramos Jesus usando Isaías. Esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E lá em Apocalipse tem as cartas direcionadas às 7 igrejas. E uma igreja especial, em Éfeso, o Senhor diz: lembra de onde caíste, volte ao primeiro amor. Era uma igreja que estava, se você ver lá, Apocalipse capítulo 2, do 1 ao 4, ela está fazendo as coisas legal, que o Senhor nos pede. Mas não é só isso, não é só fazer. É como fazer isso. Em devoção, com o coração aquecido, em prazer, em alegria, independente das circunstâncias. Independente do que você está vivendo, seja a maior alegria, seja a maior tristeza. Deus é maior do que tudo isso. E Ele não quer só a gente mecanicamente. Ele quer a gente de coração, em devoção a Ele. Então, Zacarias vai mostrar aqui que antes de qualquer coisa de restauração do templo, fisicamente falando, é necessário restaurar o coração, deixando claro, nós vamos ver isso, que a comunhão precede a ação e que toda obra aceitável a Deus deve fluir de um arrependimento genuíno e de uma devoção verdadeira. E perceba, nós lemos aqui, versos de 1 ao 6, e o livro de Zacarias não abre com promessas de prosperidade, nem com visões gloriosas, né, com manifestações extraordinárias de Deus, mas tão somente com um chamado solene ao arrependimento. Antes de restaurar o templo, Deus deseja restaurar o coração do povo. O Senhor começa lembrando o passado, confrontando o presente e apontando um caminho claro para o futuro. São as 3 percepções do texto. O Senhor faz eles olharem para trás, passado, olharem para o presente deles e olharem para o futuro. E esse futuro que o Senhor promete, ele é impossível para aqueles que não se arrependem. Ele é impossível para aqueles que não vivem uma vida de devoção ao Senhor. Então, como é que eu vou dividir esse texto? É uma ordem e um exemplo. Uma ordem para obedecer e um exemplo para se considerar. Meus irmãos, isso é recorrente em todos os profetas. Todas as vezes que o Senhor vai se levantar através de um profeta para falar ao seu povo, ele sempre chega com uma ordem. Não é um pedido, é uma ordem. E essa ordem sempre vem uma lembrança do passado. Então, um texto muito didático e simples. O foco aqui é um chamado ao arrependimento. Deus quer trabalhar o interior antes do exterior. Então, meus irmãos, mais uma vez eu digo para os irmãos, fazer as coisas para Deus é importantíssimo. É importantíssimo. É uma forma do mundo ver. É um testemunho. Quando você sai da sua casa para vir à igreja, quando você abre a sua Bíblia, quando você fala, tudo isso é bom. Mas só é aceitável diante de Deus se o seu coração estiver totalmente devotado a Ele. Fazendo isso única e exclusivamente para a honra e glória do nome dEle. Esse é o grande ponto. Então, meus irmãos, vamos começar a nossa exposição aqui. Primeira parte é o verso 1, 2 e 3. O verso 1 começa pontuando, historicamente, onde esse povo vivia e o governo de Deus sobre o governo humano. E aí ele cita, verso 1, né? No 8º mês, pontuando, no tempo e no espaço. No 2º ano do reinado de Dário. Aí quando você vai lá para Esdras capítulo 5, está lá o que esse cara fez. Aí lembre-se, Zacarias e Ageu são contemporâneos. Estão sendo usados por Deus com a profecia
de um povo que passou 70 anos no exílio e agora estava voltando para reconstruir o templo. Mas Zacarias começa dizendo: o Senhor primeiro quer restaurar o coração de vocês, antes de qualquer coisa. E aí ele diz, no segundo ano do reinado do Dário, querendo dizer que Deus é o Senhor do tempo, que Deus governa todos os reis, todos os impérios. E para deixar isso bem claro, que não é palavra do profeta, é palavra de Deus. A palavra nasce e se cria em Deus. E Deus levanta um profeta para falar. Presta atenção, como o que eu vou dizer agora está muito ligado com o que nós lemos hoje na nossa leitura inicial. Olha o que é que o texto vai dizer. Depois de apresentar o profeta, no verso 2. O Senhor ficou muito irado. Volta a tua Bíblia lá. Ezequiel. Verso 15. No capítulo 5 que nós lemos. É o mesmo Deus. O diácono Filipe falou aqui, né? Olha, se Deus fez isso aqui, não é? Vai fazer. Ele fez isso aqui. Com esse povo de Zacarias. Tanto que eles passaram 70 anos no cativeiro. É um linguajar forte, né, irmãos? Mas está aqui. Olha aí o que, é que diz o verso 15. Assim você será objeto de deboche. Israel, Jerusalém, o povo de Deus. Um exemplo de quê? Perceba, por mais que as palavras sejam duras, não é uma ação de Deus para a aniquilação do seu povo no sentido de bani-los para o inferno. Não, é castigo. Castigo, está aí, ó. Assim você será objeto de deboche e zombaria, um exemplo de castigo. E um motivo de espanto às nações que estão ao seu redor. Quando eu executar em você juízos com ira, olha aí, ó, ira, indignação e furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Então, o conteúdo inicial aqui, o profeta sem medo, ele fala isso aqui. Meus irmãos, qual é o contexto desse pessoal aqui que já começa ouvindo isso? O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Qual é o contexto pessoal? Passaram 70 anos, meus irmãos. 70 anos no cativeiro. Não podiam adorar a Deus, não podiam oferecer ações de graça a Deus. Ficaram 70 anos. Isso significava sem uma comunhão direta com Deus. Porque no Antigo Testamento, Deus se manifestava no templo. O templo era a ideia de Deus estar no nosso meio. E esse povo sai lá, todo destruído, né? Como eu posso dizer, sem estabilidade. Eles vêm, mas a semente do pecado está lá, dos pais deles. Desses que nós lemos. Acabamos de ler agora, no profeta Ezequiel. Estava lá neles. E Deus não tem problema nenhum. Nunca teve. Deixar bem claro o que ele sempre requereu. Humilhação dos seus. Total devoção a ele. Colocar ele em primeiro lugar. Sempre. Ele não abre mão da sua glória. Então Deus nunca olhou para o seu povo com um olhar de vitimismo. Coitadinho do meu povo. Não. Deus conhece o seu povo. E está aí o discurso. Imagine você, saindo de uma tribulação de 70 anos. Olha, a gente não aguenta nem uma semana. Uma tribulação de uma semana que você desapareceu, você não veio para a igreja. Aí no dia que você chega, aí você escuta um negócio desse, hein? Tá aí. Deus, ó. O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Mas essa ira não é uma ira caprichosa, mas pactual. Porque Deus fez um pacto com o seu povo. E ele nunca quebra.
aliança, mas o povo sempre quebra. E só tem um jeito do Senhor resolver isso. É Deus castigando o seu povo. E a prova cabal disso é o exílio. Mas eles não aprenderam, né? Precisaram ouvir isso de novo. O exílio foi a resposta da ira do que nós lemos em Ezequiel. Foi a resposta final do Senhor para eles. Diante disso, é como se o profeta estivesse dizendo assim, olha, eu vou falar da parte de Deus e o que eu vou falar da parte de Deus, eu quero dizer para vocês como é que ele está. Como é que está o semblante desse Deus da qual eu sou porta-voz agora. Ele está irado. Ele ficou irado com os pais. Para que bom entendedor ouvisse, se ficou irado com nossos pais, nós não somos diferentes deles no que fazemos. Então ele deve estar irado conosco. Aí, meus irmãos, vem a ordem. Agora preste bem atenção. Tornai-vos para mim. Tornai-vos. É uma ordem. Não é, por favor, pensem direitinho, não. É uma ordem. Tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu voltarei para vós. Presta atenção. A gente entende arrependimento, deixar de fazer coisas que ofendem a Deus, que o nome é pecado. Tudo aquilo que ofende a Deus é pecado. Então, a primeira percepção de arrependimento que a gente tem é essa. E não está errada não, certo? Mas o ponto aqui é o seguinte. A palavra tornar-se aí indica uma mudança de direção. Daí que vem esse entendimento de arrependimento. É um retorno consciente e voluntário. Responsabilidade do homem. Ele se perceber que não está bem com Deus e ele precisa tomar atitude. E a atitude é voltar-se para Deus. Não é apenas abandonar o pecado, mas voltar-se para Deus. O que é que eu quero dizer? O arrependimento aqui, em questão, é relacional antes de ser comportamental. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha como é que está colocado aí essa proposição aí. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. Só mais adiante que a gente vai ver. Deixe os maus caminhos e as más obras. Primeiro é tornar. Por isso eu digo, o arrependimento aqui é relacional, antes de ser comportamental. O que significa? Então vou detalhar para você perceber a importância disso aqui. Como Deus é gracioso. Como Deus é gracioso, Ele sabe que sozinho nós não conseguiremos largar os maus caminhos e as más obras. A gente precisa estar em comunhão com Ele. Por isso que vem primeiro, torne-se para mim. Então eu vou tentar explicar isso de forma bem didática. O foco primeiro de arrependimento não é o pecado, mas Deus. Tornai-vos para mim. Antes de qualquer coisa, o movimento é em direção a Deus. Não apenas para abandonar das práticas erradas. O arrependimento bíblico começa quando o coração se volta novamente para Deus, restaurando a comunhão quebrada. O que Deus está querendo dizer aqui, meus irmãos, é: antes de você consertar aquilo que me ofende, que é pecado, conserte a sua comunhão comigo. Porque senão vai ser simplesmente um ativismo. Você vai fazer por medo. Você não vai fazer por amor. Você vai fazer por obrigação. E não por satisfação. E como é que eu faço por amor e satisfação? É quando eu me reconcilio com Deus. É quando eu estou com o coração totalmente devotado a Ele. Isso implica muito, irmãos. É por isso que muitas vezes a gente até deixa de pecar aquele pecado. A gente para de fazer. Mas o mais importante a gente não fez. Restaurar a comunhão com Deus. Aí mais cedo ou mais tarde a gente volta de novo a cair.
Por isso o Senhor está dizendo, acheguem-se a mim primeiro. Se voltem para mim. Entenda. Isso é o aspecto relacional, meus irmãos. Voltar-se para o Senhor. Segundo, a mudança de comportamento é consequência, não ponto de partida. Eu vou abandonar e vou para Deus. É a mesma coisa, meus irmãos, de um ímpio. Quando se oferece a salvação para ele, aí ele olha para os pecados dele, ele reconhece, mas ele diz assim, não, primeiro eu vou ajeitar algumas coisas da minha vida, aí depois eu me entrego ao Senhor. Não vai conseguir nunca. Primeiro tem que dar o coração. E aí quando você já é convertido, você vai continuar pecando. Mas como é que você vence essas práticas que insistem em te derrubar e te deixar com o rosto desfigurado? Você precisa restabelecer a sua comunhão com Deus. E ao fazer isso, pode ter certeza, é impossível você estar na presença de Deus, em relacionamento conciliado com Ele, e você continuar nas práticas de pecado. É impossível. É impossível. Então, a mudança de comportamento vai ser uma consequência. Então, meus irmãos, o comportamento pode até mudar, mas se a sua relação com Deus, de fato, não for restaurada, mais cedo ou mais tarde, você vai cair de novo. Terceiro, arrependimento não é apenas parar de errar, mas voltar a amar. Por isso o Senhor disse, usando as palavras de Isaías, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Estava fazendo tudo certinho. O que o Senhor mais interessa é comunhão com Ele. Foi exatamente isso que, de alguma maneira, foi restaurado com Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. É possível alguém mudar externamente, como eu disse, por medo, por pressão social ou disciplina, sem que o coração tenha sido transformado. Isso é reforma moral, não arrependimento bíblico. E nós tivemos experiência aqui. Todas as vezes que uma pessoa peca, e o pecado dela é publicitado, nós levamos para a Assembleia disciplinada. Nós tivemos 2 casos aqui. Em um desses casos, a pessoa veio para a Assembleia, se arrependeu, pediu perdão à igreja, admitiu que estava errada, e nós acreditamos que tinha abandonado as práticas, mas passou um tempo, a pessoa saiu e hoje está vivendo aquilo que ela tinha dito, que tinha se arrependido de viver. O que é que faltou para ela? Faltou se voltar para Deus. Restabelecer o relacionamento com Deus. Jesus, lá no Novo Testamento, vai dizer que sem Ele, a gente não pode fazer nada. Nem coisas boas e nem deixar de fazer as coisas más. Todas as vezes que nos afastarmos da comunhão do Senhor, esse é o grande perigo. A gente pode viver meses, anos, achando que é um cristão maduro, e muitas vezes nem cristão é. Não teve a vida transformada. Mas porque no externo consegue, ou por medo, ou para mostrar para a sociedade que é uma cristã, cumprir todos os requisitos. Mas como eu já disse em outro sermão passado, você pode enganar a mim, pode enganar a igreja toda, você pode enganar a sua família, o seu bairro, a sua cidade, mas a Deus e você, e como eu disse, não só se você tiver problemas mentais, mas tirando isso, você devia se preocupar, porque no máximo que eu posso fazer é te olhar com o olhar torto, pela minha imaturidade, te desprezar pela minha imaturidade. A gente pode fazer essas coisas, mas não tem nada pior
do que chegar no grande dia e a gente descobrir que a gente nunca foi cristão. Ou não tem nada pior, a gente ser cristão e ter os nossos dias abreviados pelo castigo de Deus. Porque muitos dos castigos de Deus, ferozes, que ele aplicou, foi sobre o seu povo. O seu povo. Então essa história de dizer que crente não morre, que tem promessa de Deus não morre, você precisa ler a Bíblia direito. Porque morre sim. Quem dá a vida, quem tira é Deus, ele mata. E ele usa todos os meios. E por que é castigo? Porque a gente poderia viver mais tempo aqui. Podia ver os nossos filhos crescerem, os netos, e por aí vai. E muitos crentes têm a vida abreviada. Isso é menos mal, né? Do que você descobrir que não era cristão e ir para o inferno. Mas esse texto nos chama a atenção. É uma linha muito tênue, o ativismo e a devoção. E o Senhor está chamando aqui. Você só vai conseguir viver a verdadeira devoção, que vai te fazer viver o verdadeiro ativismo, porque a gente tem que agir. Ativismo é fazer as coisas. O problema é quando a gente faz sem comunhão com Deus, afastado de Deus. Por isso, a grande ordem aí. Voltem. Voltem para mim. Porque eu vou estar sempre voltando para vocês. Voltem para mim. Então, 4 exemplos aqui da Bíblia, que vai justamente fundamentar isso que eu estou dizendo. O primeiro que eu cito aqui é o do filho pródigo. Olha lá como é o arrependimento dele. Pequei contra meu pai. Não sou digno. Quebrei a comunhão com meu pai. Não sou digno. Davi, no Salmo 51, restaura-se a minha comunhão. Davi sabia disso. Davi, quando teve o seu pecado denunciado pelo profeta, ele disse: pequei contra o Senhor. Quebrei a comunhão com ele, eu preciso me restaurar com ele. Não é à toa que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Por que Davi era melhor do que eu, melhor do que você? Não. Davi era tão pecador quanto eu e você, e eu acredito que nenhum de nós aqui vai cometer o pecado de Davi. Mas por que o pecado de Davi foi perdoado? Porque Davi restaurou a sua comunhão com Deus, ele pediu, ele se voltou para o Senhor. Então, quando eu digo venha para a igreja, quando eu digo esteja nos cultos, eu não estou dizendo para você restaurar a sua comunhão de ativismo, não. Eu estou dizendo, restaura a sua comunhão com Deus, para que você venha para o culto, sabendo a necessidade que você tem. A primeira delas, de louvar e agradecer ao Senhor pela vida que Ele te deu. E depois você louvar e agradecer ao Senhor pela nova vida que Ele te deu. E se você não tem certeza, você louvar e agradecer ao Senhor Deus e pedir misericórdia, salve-me. Em resumo, arrependimento bíblico não começa com mudança de hábitos, mas com retorno ao Senhor. O comportamento muda porque o coração voltou-se para Deus. Podia dizer de maneira diferente, o arrependimento é relacional antes de ser comportamental. Porque ele restaura primeiro a comunhão com Deus e, como fruto disso, transforma a vida. Então, você não é mais inocente. Eu não consigo deixar esse pecado. Eu sou fraco demais. Não, isso aí você está certo. Você é fraco. Mas o que você precisa saber, você vai saber hoje aqui. Para resolver essa situação. É restaurar o seu relacionamento com Deus. É voltar-se para Deus. E como é que você deve voltar-se para Deus? Se humilhando. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me livra dessa vida de meninice. Eu já tenho 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos de crente. Eu não aguento mais viver essa mentira. Que na frente dos outros eu pareço crente. Mas tu sabe que eu não sou, Senhor. As palavras que saem da minha boca, as minhas atitudes não são de um cristão. O Senhor tem misericórdia de mim. Aí Deus não quer saber se você vem em todos os cultos, se você é dizimista fiel, se você é ofertante, se a sua Bíblia é toda marcadinha, toda colorida, riscadinha. Ele não quer saber disso, não. Primeiro ele quer saber se o seu coração mesmo está devoto a Ele. Mas Ele é tão bom
que ele usa até essas aparentes virtudes que você tem, para muitas pessoas olharem e acreditarem que você é, mas você não é. Mas quem tem que acreditar que você é você. Você não pode se enganar, que vai cansar. Vai chegar uma hora que Deus vai agir. Vai agir. E por que eu digo isso? Porque eu olho para o texto, e o texto diz que Deus se irou com os pais. E aí Deus não se ira mais? Se ira. Que a pergunta que não quer calar é: por que Deus se irou com seus pais? Ora, porque meus pais se rebelaram. Meus pais fizeram isso, 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 isso. Eu estou fazendo isso também. Aí vê como é que Deus se apresenta. Você prestou atenção? No verso 3, depois dele dizer que se irou com os pais, como é que ele se apresenta? Olha aí. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, uma vez. Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, a segunda vez. E eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Só no versículo ele fala 3 vezes esse título, Senhor dos Exércitos, que vai aparecer mais vezes. E já apareceu nos outros profetas que nós estudamos. Eu vou lembrar aos irmãos o que é que significa. É o Deus soberano absoluto. É o Deus que governa tudo, as regiões celestiais, tudo, 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 tudo. É o Deus todo-poderoso. É o Deus que se revelou lá a Moisés. Vai, o eu sou te enviou. O todo-poderoso. Não há outro maior do que eu. Eu sou. Eu sou. Então Deus não está de brincadeira aqui. E aí a promessa, depois da a ordem, é clara. Se vocês se voltarem para mim, eu vou me voltar para vocês. A iniciativa é divina, mas a resposta é exigida. Então aqui, meus irmãos, está uma aplicação direta para nós aqui, ó. Deus continua falando com clareza por meio da sua palavra. O problema não é a ausência da voz divina, mas a falta de disposição para ouvir, entender, compreender, deixar descer para o coração e obedecer. Nunca tivemos, estou reprisando coisas que eu já disse, nunca tivemos tanto acesso à Bíblia, sermões, ensino cristão, conferências online ou física, de tudo que é jeito, de tudo que é tema. E mesmo assim, tantos corações permanecem insensíveis. Então pare para refletir. É possível voltar do exílio, mas não voltar para Deus. O povo já estava de volta à terra, mas ainda distante espiritualmente. Hoje muitos estão presentes na igreja, participam de cultos, ministérios e atividades, mas não retornaram de coração ao Senhor. Frequência não é arrependimento. Presença não é conversão. Deus não pede apenas que voltemos ao espaço sagrado, à igreja, mas que nos tornemos a Ele. A ira de Deus não desaparece com o tempo, mas só se resolve com arrependimento. O texto mostra, meus irmãos, que a ira do Senhor foi resultado de anos de resistência, de longanimidade do Senhor. O tempo não neutralizou o juízo, apenas o confirmou. O exílio é a prova disso. Adiar arrependimento não torna o pecado menor. Pecados não tratados se acumulam. Igrejas, famílias, indivíduos que ignoram. Palavras herdam consequências espirituais. Deus continua falando, mas nem todos continuam ouvindo. Os pais ouviram os profetas, mas não deram ouvidos, não deram atenção. A gente vive uma geração, como eu disse, com acesso, mas parece que nada se resolve. Mas uma coisa nós temos que ter certeza: o mesmo Deus que chama arrependimento promete restauração. O texto não termina com ira, mas em convite. O Senhor dos Exércitos diz: eu me tornarei para vós. Então não importa quão longe alguém tenha ido,
o que está fazendo, se ele se arrepende e tem essa consciência, eu preciso estar próximo de Deus. Estar próximo de Deus é amar a sua palavra, é se deleitar nela, é depender dela, das coisas mais mínimas. Aquilo que Tiago nos ensina, né? Não vou fazer as coisas sem comunicar a Deus. Eu não vou planejar tudo e vou colocar só o nome de Deus no final. Quem somos nós? Somos uma neblina. Não importa quão longe alguém tenha ido, o chamado permanece. Arrependimento genuíno sempre encontra um Deus disposto a restaurar a comunhão. Então, o primeiro ponto aqui é isso que eu quero estabelecer, meus irmãos. Essa percepção. Não tente resolver o pecado primeiro. Primeiro vai se resolver com Deus. Porque aí, se você se resolvendo com Deus, Deus lhe restaura, aí você vai pronto e preparado para vencer aquele pecado que insiste em conviver com você. Aí, o primeiro ponto está nos chamando essa atenção. Volte-se, a primeira coisa que você tem que fazer é se reconciliar com Deus. Por isso, hoje, em especial, eu vou chamar isso. E não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha de ninguém aqui, não. Seja corajoso. Se reconcilie, porque se Deus não estiver com você, você não vai conseguir. Você vai se afastando, quando você menos esperar, você está na lama. E não vai ser bom. Você pode ter certeza. Se você for escolhido de Deus, você vai sofrer muito, mais do que deveria. E se você não for, aí é quase impossível você ser, porque você vai e talvez você seja um daqueles que o Senhor disse: agora a minha palavra não vai entrar mais em você. Agora eu vou lhe colocar diante da mentira, do erro. Entendeu aí quem está aqui na quarta-feira? E aí, sacramentou. Então hoje você tem a oportunidade. Qualquer um de vocês que estão aqui tem a oportunidade de avaliar a sua vida. Se você está vivendo no ativismo ou na devoção. Aí, se você ainda não tem certeza, o segundo ponto está para isso. Um exemplo para considerar. Após a ordem, Deus apresenta agora um alerta histórico. Verso 4. Olha o que é que diz. Não sejam como seus pais. A fé bíblica, meus irmãos, é profundamente memorial. Deus chama o povo a aprender com a história. Os pais ouviram os profetas, mas não obedeceram. Foram exortados a se converterem de seus maus caminhos e de suas más obras. Maus caminhos. O que isso quer dizer? Padrão contínuo de vida. Ou seja, um padrão contínuo de pecados. Obras, ações específicas, atos concretos. Então preste atenção. O pecado era estrutural e contínuo. O texto afirma que os pais deles não deram ouvidos, não deram atenção. E ouvir no sentido bíblico implica obedecer, é o chamar. Ouvir, já está dizendo, é para obedecer. Simples fato de você ouvir. Às vezes diz assim, como eu disse aqui, né? Olha, aqui é um imperativo, é uma ordem. Mas não necessariamente a palavra tem que estar nessa composição de ordem imperativa. Tudo que você ouve acerca da palavra de Deus, seja em forma de verbo, substantivo, adjetivo, você ouviu, não tem outra coisa a fazer, é obedecer. Então isso, meus irmãos, nos confronta hoje. Quando maus caminhos, maus hábitos não são confrontados, eles deixam de causar incômodo e passam a ser justificados. Sabe, o pecado ele vai colando, aí, não é pecado não. Aí vem outro, vai colando, e aquilo vai virando uma rotina para você. Aí quando você pensa que não, você está todo no pecado. E nem sente mais que está pecando. E nem sente mais.
Isso aconteceu com os pais deles. Lembra do texto que nós começamos a ler? Olha, vocês são piores do que as nações ao redor de vocês. Vocês são piores. E aqui, a maioria de vocês já sabe o contexto das nações, altamente idólatras, cheia de deuses, e todos os deuses do Antigo Testamento, todos eles tinham um quesito de imoralidade, de promiscuidade. E Deus dizer que ele, o seu povo, eram pior do que as nações. Pensa aí, irmãos. Não foi do dia para a noite. Foi se relacionando. Por isso que está lá o Novo Testamento para nós, é as epístolas de João. Não ameis o mundo é mau. Está lá Tiago 4:4 dizendo, ó, amizade com o mundo é inimizade com Deus, você se torna inimigo de Deus. Ele está escrevendo para a igreja. Então não se iluda, meus irmãos. Foi falado aqui também da justiça, né? Que Deus vai fazer justiça, está fazendo justiça. Não do jeito que a gente gostaria, né? Mas ele está fazendo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus está vendo tudo. Essas igrejas que pregam o evangelho que não tem nada a ver, uma falsa comodidade. O fato é, o mundo é mau, o mundo é inimigo de Deus. E toda influência que vier dele e absorvida faz dessa pessoa inimiga de Deus. Então o povo, nesse sentido, era inimigo de Deus ao ponto de Deus dizer, eu não aguento mais. Vocês estão piores do que todas as nações ao redor. Aí está lá o verso 15 que a gente leu. Eu vou derramar minha ira, minha indignação, a minha ira, muita ira, sobre o seu povo. Porque quebrar, o que Deus queria? Restauração da comunhão. Deus sabe, você deveria saber, que não tem como vencer o pecado sem estar em comunhão com Deus. Sabe, um exemplo que vem na minha cabeça é quando a gente é menino e quando a gente está na frente dos pais da gente, a gente se comporta melhor. Hoje não, que o negócio está bagunçado, eu estou dando na cara dos pais. Mas na minha época, na minha geração, de muitos aqui, né, um menino traquino, quando estava na frente do pai, parece que ele era coberto de uma santidade, né? Que ele não fazia as coisas, era bem comportadozinho. Essa ilustração que eu dou para você entender. Quando a gente está diante de Deus, ora, se o poder do nosso pai terreno, é forte ao ponto de nos fazer, né, viver, né, uma aparência de filho obediente, será que Deus não tem poder não, na restauração, de fato, nos fazer santo, ao ponto da gente enxergar aquilo que até ontem a gente fazia e sabia que era pecado, mas não sentia essa percepção de que ofende a Deus. Aí não tem perigo de, quando você se reconcilia com Deus, você olhar para aquilo e de fato perceber que aquilo ofendia. Aí por temor, e eu quero dizer temor o quê? Por respeito e reverência a Deus, você não faz mais. E quando a gente cresce, aí eu vou ilustrar de novo com os pais, quando a gente olha para os pais da gente, certas coisas, pelo menos foi assim na minha adolescência, na minha juventude. Certas coisas eu tinha até vontade de fazer, mas eu olhava para o meu pai, para a minha mãe, eu dizia, pai, não merece. Eu nasci num lar cristão e na minha adolescência meu pai já era pastor. Eu já contei essa história aqui, né? Aos meus 18 anos, estudava lá na escola Justiniano de Serpa. Uma festa de arromba. Começava à meia-noite. E eu fui. Botei uma camisa, pai, e fui. Mas tu vai? Vou, pai. Vou. Vai fazer o que lá na hora dessa? Vou. Eu sou homem. Amadurecido. Vou lá. Aí fui. Quando eu fui para a parada do ônibus, eu olhava para trás, meu pai e a minha mãe no portão, olhando. Eu subi no ônibus, o ônibus passou eles dois lá. Eu cheguei lá, quando eu vi aquela esculambação lá, as minhas colegas que eu achava que eram as mais santas, quando eu vi o jeito lá, eu digo, meu Deus. Não é porque eu era bom não, eu acredito que é Deus me guardando. Mas me veio essa percepção, poxa vida, eu estou aqui, meu pai é pastor, né? Se alguém me vê, ou se de repente aqui eu começar a bagunçar aqui, eu voltei, irmãos, para casa. Agarrado nessa comunhão de relacionamento pai e filho, de respeito, de temor, sabe? De valorizar, né, o meu pai, o chamado, o ministério dele. E eu voltei para casa. Aí eu faço o mesmo argumento.
Que poder é esse que o meu pai tinha sobre mim e a minha família, que Deus não tenha muito mais? Que eu não possa me voltar para ele e dizer, Senhor, a minha vida está parecida com essa aí do pastor Anil quando ele tinha 18 anos. Eu sei que não é legal, aí eu quero experimentar, eu fico naquela dúvida, eu quero experimentar, eu quero viver, mas Senhor, eu sei que isso não te agrada. Senhor, me ajuda. E Deus não vai te ajudar. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Agora, arrogância e soberbo, ele abomina. Esse é o chamado. Ele faz esse questionamento, meus irmãos. Olha, eu vejo graça de Deus aqui, por mais que o discurso seja duro. Eu fui irado com os pais de vocês. Aqui quem fala é o Senhor dos Exércitos. Toma tenência. Toma tenência. Não está falando qualquer um, não. É para tremer mesmo. Mas eu vejo graça aqui. Quando o Senhor, ele quer se fazer entendido. Aí ele vem, meus irmãos, agora com duas perguntas retóricas. Olha que sensacional. Olha que sensacional nosso Deus é. Como ele é gracioso, irmãos. Ele vai e diz assim: vossos pais estão aonde? E os profetas? Acaso vivem para sempre? Qual é a resposta? Não. Todos passaram. Os nossos pais e os profetas passaram. Isso implica também que a vida humana é breve. Mas há algo mais aí. Ele vai dizer, em algumas versões, contudo, as minhas palavras, os meus estatutos, que eu prescrevi, não alcançaram os vossos pais? Presta atenção. Como é que o profeta, Deus está argumentando através do profeta. Onde é que estão os pais de vocês? Onde é que estão os profetas? Morreram. A resposta é essa, né? Passaram, morreram. Aí ele vem com a segunda. O que dizer das minhas palavras, os meus estatutos que eu prescrevi? Palavras, promessas e advertências. Estatutos, decretos pactuais, ordens, normativas. Então é a ênfase na revelação de Deus. É verbal e normativa. Não simbólica apenas. Querendo dizer, eu governo a história. O que eu estou falando é tão sério, Deus está dizendo, que tudo que eu disse aconteceu com os pais de vocês. Vocês estão vindo da onde? Do exílio. Os profetas que falaram, todos passaram, mas as minhas palavras continuam. Contudo, as minhas palavras continuam. Isso quer dizer que eu continuo o mesmo Deus. Isso quer dizer que eu continuo cobrando as mesmas coisas. Isso quer dizer que o que mais me interessa é a sua devoção, antes de qualquer coisa. Eu ordeno que vocês construam um templo, mas antes de qualquer coisa, eu quero que vocês construam o relacionamento que vocês quebraram comigo. Eu quero a atenção de vocês para mim, não só para o pecado de vocês. Antes, eu primeiro. Eu quero a atenção de vocês, depois a atenção do pecado, para que vocês se convertam. Antes é comigo, porque ele fala a palavra prescrevi, que é uma ordenação soberana, algo determinado, decretado, mostra a autoridade do Senhor. A ênfase aí é a profecia, uma opinião, não de um profeta, mas de uma vontade decretiva de Deus. E a advertência é clara, não é sábio aprender apenas depois do castigo. Aí eu replico de novo histórias que eu já contei aqui. Vocês que são crianças aí, viu? Que estão aqui, escuta. Você fez uma coisa errada que o seu pai e sua mãe disse que não era para fazer, você vai apanhar. Você vai apanhar. Então é melhor não fazer. Porque se fizer, vai apanhar. Então não faça. Então o que Deus está dizendo aqui, não repita os erros dos pais de vocês. Não queiram ser castigados, porque vão ser castigados. Escutem. Deus está chamando. Chamou ele, chama nós aqui a responder enquanto ainda há tempo.
Aqui está uma advertência. Eu chamo pastoral e clara. Reconhecer a justiça de Deus após a disciplina é possível. Mas perde-se o tempo da graça preventiva. Se Deus está me dizendo, ó, não vai por aí. Aí tu vai se arrebentar, ainda vai apanhar de mim. Não é melhor aproveitar essa graça preventiva? Mesmo sabendo que se eu cair, se eu me arrebentar, eu me arrepender, ele vai me perdoar, porque ele é gracioso. Mas, meus irmãos, é questão de bom senso. Agora, porque eu sei que Deus é gracioso, que Deus sempre vai estar ali para me perdoar, para me restaurar, aí eu vou cair na gandaia? Eu vou pecar? Eu vou querer sofrer as consequências? Olha, Deus perdoou Davi, mas Davi sofreu todas as consequências, e foi as piores, por causa do adultério dele, da trama toda. O reino de Davi não foi mais o mesmo, Davi sofreu. Eu tenho certeza absoluta, se fosse dada a oportunidade para Davi refazer, ele não faria de novo. Então, às vezes, os crentes ficam só nessa perspectiva. Não, mas Deus é amor, isso é fato. Deus perdoa, Deus restaura, restaura. Mas tem a graça preventiva de Deus também, usufrua dela. Está aqui a oportunidade, Deus deu para eles, eles não usufruíram, né? Aí Deus está mostrando para nós aqui. Meu filho, pare de pecar. Porque vai sofrer duas vezes, vai sofrer a consequência do pecado e o meu castigo, que não passa despercebido. Deus castiga. Então, para refletir, meus irmãos, maus caminhos se tornam normais quando não são confrontados. Os maus caminhos indicam padrões repetidos. O que começa como exceção torna-se hábito e o que vira hábito passa a ser justificado. Aplico aqui. Nós, liderança, irmãos, precisamos discernir quando práticas erradas estão sendo normalizadas em nome da cultura, da relevância ou da conveniência. Arrependimento envolve confrontar rotas erradas, não apenas ajustar comportamentos pontuais. É mudar, sendo que primeiro restaurar com Deus a sua comunhão. Cada geração é responsável por estar diante de Deus, vai ser cobrado. Não seja como os vossos pais. Mostra que a espiritualidade não é hereditária. Tradição não substitui conversão. Ser filho de crente, membro antigo ou parte de uma igreja histórica não garante fidelidade espiritual. Cada pessoa, cada tempo, cada geração precisa responder pessoalmente ao chamado de Deus. E nós aprendemos aqui que homens passam, mas a palavra permanece. Pais morreram, profetas passaram, impérios caíram, mas a palavra se cumpriu exatamente como foi prescrita. E um erro não justifica outro. Não, está tudo errado, um erro a mais, um erro a menos, faz diferença. Faz sim, porque você vai pagar pelos seus erros, as suas consequências, você vai pagar. Arrependimento tardio ainda reconhece a justiça de Deus, mas perde o tempo da graça que previne, né? Como eu falei. Os pais reconheceram mais adiante. Mas mesmo assim Deus os levou. E lembra que eu disse? Desse povo todo que foi para o cativo, passou 70 anos lá, nem todos eles foram desobedientes não. Eles foram por consequência de obediência dos seus pais. E aí que entra um ponto, ó. Igreja, como nós somos responsáveis uns pelos outros. Aí, às vezes a igreja, não sei se você percebe, nós não somos pentecostais para ficar exagerando nas questões dos mistérios, aquela coisa toda. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus age. E também tem o Espírito do mal, que também age, irmãos. Então há tempos, igreja bíblica, vocês não percebem não? Que o louvor está mais arrastado. As pregações parecem que ficam mais enfadonhas para você. Não é? Parece um clima pesado. Você chega na igreja, ela está acesa, ela está clara, mas parece escura. Vocês nunca perceberam, nunca sentiram isso, não? Hã? Você chega assim, é um ambiente pesado. Aí eu que sou pastor, às vezes eu penso assim, eita Deus, vai acontecer alguma coisa? Já está acontecendo? Vai se manifestar? E sabe o que é às vezes?
Não tenho medo de errar. É pecado. É pecado. É pecado não confessado. É pecado não desprezado. E mais cedo ou mais tarde, vai explodir. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos, como nós aprendemos aqui em Gálatas, exortar, levar as cargas uns dos outros, os fardos, como dizem Hebreus. O dia está se aproximando. Exortem-se uns aos outros. Então a sua vida tem tudo a ver com a minha. O pecado daquele indivíduo lá que pegou uma espada, uma capa. Não foi só ele que morreu. Foi toda a família, não foi não? Era o povo de Deus. Foi castigo de Deus. Morreu toda a família. O que é que a mulher tinha a ver? O que é que os filhos tinham a ver? Morreu tudinho. Então um pecado seu afeta a igreja. Às vezes você chega na igreja, as pregações não estão legais, o louvor está tão ruim e a culpa é sua. É o seu pecado que está segurando tudo. Aí a gente se torna também culpado porque a gente não está com discernimento de saber onde é que está e logo lá resolver. No meio cristão, nunca deveria existir esse pensamento. Eu não sou dedo duro. Não. Pode vir, irmão. Se você souber que tem algum irmão aqui, membro da igreja, fazendo coisas que você sabe que é pecado, seja corajoso, seja homem. Então eu vou contar lá na igreja. E nós vamos tratar este miserável, esta miserável, com amor, para que nós não sejamos penalizados por esse Deus aqui. Para que o quebrar da comunhão dele não nos faça sofrer a consequência dessa descomunhão dele com Deus. E a gente dizer, pelo amor de Deus, se volta para o Senhor, não, tu não vai conseguir. E a gente vai ficar apanhando por causa de você. A gente não vai crescer na graça e no conhecimento por causa de você. Porque onde há pecado, deliberadamente, Deus não opera. No sentido de nos fortalecer. Tem que resolver primeiro. Deus se afasta. Deus é fiel, meus irmãos, no juízo. Contudo, a sabedoria bíblica é arrepender-se antes da disciplina, não depois. O tempo de ouvir é hoje. Então, resumindo aqui, para ir para a conclusão, para a gente acabar, Zacarias nos ensina que a restauração espiritual nunca começa com obras, mas com arrependimento. Antes de reconstruir muros, Deus constrói corações. Reconstrói corações. Antes de avivamento público, ele exige retorno pessoal. O chamado continua ecoando para a igreja de hoje. Volte-se para Deus enquanto ainda há tempo. Palavra e graça. Todas as aplicações que foram ditas aqui convergem para uma verdade central, meus irmãos. Deus clama hoje para evitar o juízo amanhã. A palavra ainda fala, o tempo ainda existe e a promessa ainda permanece válida. Retornai-vos para mim e eu retornarei para vós. Então foi o que nós aprendemos aqui de forma bem clara. Presença religiosa não quer dizer arrependimento. No ponto 1, ordem divina e promessa de restauração. Ponto 2, advertência histórica, responsabilidade do homem. Conclusão, ouvir hoje, obedecer hoje, retornar hoje. Retornar para quem? Para Deus. Então fique de pé agora. Se tiver alguém no nosso meio que está precisando ser restaurado diante de Deus, a comunhão com Deus, não tenha vergonha dos seus pecados, mas não de assumir que é fraco e precisa da comunhão com Deus. Vem aqui para frente. Eu já estou aqui, tá, irmãos? Que se eu tivesse aí, eu vinha para frente. Eu sempre acredito que todos nós não precisamos cair para entender que precisamos estar em restauração e comunhão com Deus. Nós precisamos estar em comunhão com Deus diariamente.
eu acredito, estar em comunhão para não cair. Por isso eu já sou o primeiro a estar aqui na frente, pedindo a Deus que restaure minha comunhão com Ele, sempre. Que tudo que eu faço, seja pregar, seja cantar, seja tocar, seja falar, em qualquer lugar que eu esteja, que eu fale sempre por amor a Ele. Não porque vou fazer isso, porque eu quero ser salvo, porque eu sou melhor do que fulano, é porque... não, eu faço, Senhor, porque Tu mandou. Eu faço porque Tu merece. Eu era um pecador perdido. E o Senhor foi lá e me transformou, e tem me sustentado, e tem me dado todo o benefício necessário que eu preciso. Que as palavras da minha boca, Senhor, seja sempre dizer que Tu é bom, sempre bom. E que tudo de ruim que possa acontecer comigo, eu sempre mereço. Eu sempre merecerei. Mas eu quero sempre ter a Tua graça sobre a minha vida. Que as palavras, as orações de Paulo, seja a minha, seja a sua. É na Tua graça, é no Teu poder, na minha fraqueza, é onde que eu sou de fato fortalecido. Então, se tiver alguém, vou fechar o olho aqui, vamos orar, você vem aqui na frente. Se não quiser, fica aí mesmo. É com você e Deus, tá certo? Mas se prepare para tudo que ouviremos aqui desse profeta. Certamente, o Senhor quer mudar os nossos corações. Alguns para a salvação, outros para o amadurecimento. Dessas duas verdades aqui, nenhum de nós estamos isentos. Oremos, igreja. Senhor Deus e Pai, graças te dou por essa noite.